está indo aí para o terceira fase aí, terceiro bloco da nossa aula. Sejam todos bem-vindos. Tudo bom, Ana? Bom dia. Bom dia, Renan. Tudo bom? Até, até o momento tudo tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu gostaria de contribuir. Tudo tranquilo. Tranquilo? Gente, vocês já tiveram contato com algum paciente já DPOC, paciente asmático? Vocês têm alguém na família que tem algum distúrbio aí ventilatório, que é paciente obstrutivo? Não tem, professor. Não? Não. Ô, Matheus, aproveitar que tu tá com o teu áudio ligado, a gente vai trocando uma ideia enquanto o pessoal vai chegando. Matheus, para ti já era claro que o paciente que é asmático, ele pode evoluir, por exemplo, para uma broncoectasia, ele pode evoluir para um DPAC? Isso sempre ficou claro para ti? Antes não era claro, né? Mas daí eu tive aula com a professora Caroline, e daí ela falou sobre isso. Entendi. E aí ficou melhor. Sim. Sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque normalmente, Matheus, as pessoas, fora a gente da área da saúde, né, que começa a estudar e aprende, a grande maioria das pessoas acham que são coisas diferentes. Então, a maioria das pessoas imaginam que o DPOC está numa caixa, o plasmático está em outra, o enfisematoso está numa terceira caixinha, que não tem uma associação direta. E se a gente parar para pensar, esse paciente que é asmático, ele vai ao longo da vida dele, por ser uma doença crônica, né, gente? O campo pulmonar dele ele vai se remodelando. Imagina só, uma pessoa, a expectativa de vida, Matheus, de quem mora em Florianópolis é 88 anos. Tá? Um novo dado aí saiu. Então, se o cara vai viver ali 86 anos, e vamos imaginar que ele começou a ter broncoespasmo, tá? Com 4, 5 anos de idade, vamos pensar o seguinte, o cara tem 80 anos agora, tá? Ele já teve, no mínimo, aí, 80 quadros de dispneia, 80 quadros aí de processo inflamatório, né? E cada um deles se apresentou de uma forma, teve alguns que evoluíram com uma pneumonia, teve outros que foram apenas o broncoespasmo, não teve uma produção de muco muito excessiva, né? Às vezes, esse paciente que tem 80 anos hoje só começou a tratar quando era adulto velho. Então, ele passou toda a infância, toda a adolescência tendo esse processo inflamatório, né? Então, o pulmão dele se remodelou, né? Às vezes, esse mesmo paciente, quando a gente vai buscar a história de vida dele, vai fazer a análise clínica dele, é um paciente que, às vezes, ele chega no consultório para vocês, ele já vai ser um paciente idoso, porque tem 80 anos, mas ele vai te contar, ah, Matheus, eu fui tabagista por 50 anos, faz aí 10 anos que eu parei com cigarro, né? Que bom, ótimo, não fumar é maravilhoso. Mas o que que tu tem que ter em mente, né, Matheus? Que esse cara fez lesão no campo pulmonar dele ao longo da vida dele, né? E que infelizmente o campo pulmonar nesse processo de cicatrização existe uma remodelação. Então é um paciente que sempre vai ter um distúrbio aí ventilatório, né? E posteriormente vai ter um distúrbio respiratório, tá? Uhum. Tranquilo, gente? Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Estou abrindo esse bloquinho se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser contribuir, fiquem à vontade, tá, gente? Eu vou voltar ali para os nossos modos ali. Então, o que eu tinha falado no outro bloco, né? Que o modo ventilatório ele pode ser pressão a volume, fica a critério de cada um. A FO2, eu vou instituir sempre ela na medida, eu vou buscar FO2 mais baixo, pensando na ventilação mecânica protetora, para dar um suporte aí
mínimo aí de oxigenoterapia para esse paciente. Então, vou dar uma FiO2 menor para ter uma boa saturação aí mais adequada para ele. Vou procurar aí um volume corrente, sempre vou me basear no peso predito, aí eu vou ter que classificar, né, esse paciente, se ele é DPOC, se ele é asmático, qual é a classificação dele, e em cima disso eu vou calcular o peso predito. O que o consenso nos fala? Sempre 6 ml por quilo de peso, mas em casos especiais aí, paciente exacerbado, paciente lá, um soprador rosa, o cara está hiperinsuflado, às vezes 6 ml por quilo de peso para ele é muito. Às vezes a gente tem que calcular com 5, com 4, tá bom? E aí a nossa aula terminou bem na hora que eu estava entrando na frequência respiratória. E aí o que eu queria explicar para vocês? A frequência respiratória do paciente que tem dispneia, sempre tenho que tentar botar uma frequência respiratória mais baixa, entre 10, 12. Por que eu vou optar por uma frequência respiratória mais baixa? Porque o ventilador mecânico ele é ciclado a fluxo ou a tempo. Lembram disso que eu contei essa história para vocês? Se eu estou no modo controlado, ele está sendo ciclado por tempo. Se eu boto lá 10 movimentos respiratórios dentro de um minuto, eu vou ter 10 segundos. E aí eu vou perceber no gráfico que essa inspiração que é positiva e essa expiração que é negativa, essa curva ela vai ficar mais alongada. E é isso que eu quero observar no gráfico. Quando o paciente ele está tendo que, uma expiração maior. Porque o que nós queremos como fisioterapeuta? Melhorar essa relação do paciente. A gente sabe que o nosso cliente normal tem uma relação de 1:2. Mas o paciente que é obstrutivo, eu vou ter que alterar essa relação, né, gente? Então, sempre vou fazer uma relação de 1:3, de 1:4, 1:5, 1:6, até 1:8, eu já vi. Claro que são casos, assim, são estratégias que a gente vai fazer em um determinado momento, né, gente? Ah, prof, mas essa relação que seria melhor? Entre 1:3, 1:4, 1:5. Se eu aumentar demais isso, é uma estratégia por um período curto de tempo. Isso eu tenho que ter em mente, né? PIP, né, gente? Lembra que eu comentei lá do aprisionamento aéreo, da autoPIP? Aquele paciente que, né, ele tem dificuldade de retirar o ar, de expirar. Eu tenho que usar nesse perfil de paciente uma PIP um pouco mais baixa. Eu tenho que usar PIPs em torno de 5 a 3, né? Então, o paciente ele vai se adaptar. Todo mundo está me vendo? Caiu aqui para mim. Sim, normal. Ah, deixa eu só voltar. Ah, tá, beleza. Que, como ele salva, ele abre um balão aqui e saiu da projeção, me assustei. Dizendo, caiu. Ferrou tudo. Então, gente, como eu estava comentando para vocês, sempre tenho que buscar aí uma PIP mais baixa, né? E aí tem alguns pulos do gato aí. Às vezes, o fisioterapeuta, o Matheus, ele acha melhor ventilar o paciente dele à pressão, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. O que ele tem que prestar atenção? Que no momento que ele está ali mensurando, está ali ajustando os valores de PIP, a PIP ela tem que ficar entre 5 e 6. Por quê? Se o Matheus ele institui ali uma PIP maior, uma PIP mais elevada, isso vai fazer com que o alvéolo ele tenha o quê? Uma hiperdistensão, né? Só que o que eu tenho que lembrar? Que esse paciente ele é retentor de ar, o alvéolo dele já está hiperdistendido, né? Porque ele está fazendo aprisionamento aéreo, está fazendo mais sentido agora. Por isso que nesse caso não é muito legal eu dar uma PIP muito elevada, porque é como se eu estivesse enchendo um balão, o balão já está cheio. Se a gente botar uma PIP muito grande aí, o que pode acontecer? A gente pode ter um rompimento, eu posso gerar uma lesão alveolar aí bem importante, né? Então, sempre quando eu vou setar a PIP, eu vou optar por uma PIP mais baixa, tá bom?
Até porque eu tenho que lembrar que esse paciente, muitas vezes, está fazendo o aprisionamento aéreo. Muitas pessoas se perguntam assim, tá, mas e agora? O paciente está fazendo aprisionamento aéreo, como que eu sei? Eu vou olhar lá o gráfico nunca vai chegar a zero na inspiração. Mas eu tenho como medir, eu tenho como calcular aí essa autopip. O Matheus, que é super esperto, vai anotar isso, vai gravar a aula, vai ter lá na cola dele. No dia do estágio com a professora Renata, ele vai perceber que o paciente dele já é DPOC, chegou exacerbado, ele vai olhar lá no gráfico, ele vai observar lá na curva de fluxo, lá no tempo, que esse paciente está fazendo autopip. Aí a professora Renata vai dizer assim, tem como a gente medir autopip, Matheus? Aí tu vai dizer, tem, daí tu não lembra, mas eu tenho, só vou no banheiro e já volto. E tu pega lá o teu celular e vai lembrar do que eu vou comentar agora. Tu vai ter um botão dentro do ventilador mecânico, quando a gente tiver a oportunidade de se reencontrar pessoalmente, eu vou mostrar para vocês, chamado pausa inspiratória. No momento que tu clica nesse botão que é a pausa inspiratória, não tem volume corrente ali, tá? Não vai ter entrada e nem saída de ar. E aí, ele vai mostrar para a gente ali um número. Então, até eu fiz uma cola aqui para a gente poder imaginar. Imagina que o Matheus botou lá uma PIP de 5. Quando ele clica na pausa inspiratória, vai aparecer lá o número 8. Significa que ele já tem 8 de PIP ali, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cálculo. Se eu pegar 8 e eu tiro a 5, eu tenho o quê? Uma diferença ali de 3 centímetros de água. Estou me fazendo entender? Por que é importante eu ter essa noção, gente? Porque se eu já estou vendo que o cara está fazendo um aprisionamento aéreo, ele já tem, teoricamente, ele está fazendo uma PIP de 8, eu não posso botar uma PIP de 6, uma PIP de 7, uma PIP de 8. Porque quanto maior a PIP, maior a distensão alveolar e maior vai ser o quê? A minha pressão de pico, né? E a minha pressão platô, que é a capacidade, né, de extensão do alvéolo. Então, quando eu tenho um aumento muito grande aí da minha PIP, principalmente dessas pressões aí de platô, acima de 30, pode saber que vai ter rompimento de alvéolo, vai ter barotrauma. Da mesma forma que quem, deixa eu passar agora aqui, decide ventilar volume, deixa eu pegar um outro colega aqui, deixa eu mexer aqui no meu balãozinho, pegar aqui o Renan, vamos imaginar que o Renan agora, ele optou por ventilar, o mesmo paciente mudou o plantão, ele decide ventilar volume. O Renan, que também é super esperto, já sabe que ele tem que ter uma relação aí sempre maior. Então o Renan, que já é bem safo, já viu que o cara tá meio despineiro, tá gaspeando lá, já vou fazer uma estratégia terapêutica. Vou botar de 1 para 5, vou deixar aqui 5 minutos, vou ficar colado aqui no ventilador mecânico, vou deixar ele ter um tempo expiratório bem grande, né? Porque a estratégia no paciente que ele é obstrutivo é eu ter um tempo inspiratório um pouco menor e um tempo expiratório sempre mais longo, né, gente? Então, de 4 a 5 segundos, para eu poder melhorar esse volume corrente, consequentemente, vou ter melhora aí da saturação. O Renan, que também não é bobo, optou por volume corrente, ele sabe que esse fluxo expiratório dele, lá o consenso nos diz, né, que ele tem que ficar aí entre 60% a 100%, 100 ml aí por minuto. Por quê? Se eu aumento também muito essa PIP, ou se eu aumento muito essa pressão de suporte, eu não respeito lá o peso predito, eu vou hiperdistender novamente os alvéolos. E aí, o Werner não quer fazer um volutrauma. Ele não quer romper os alvéolos por aumento de volume, né? Então, qual é o pulo do gato aí? Tanto no modo volume controlado ou pressão controlada. Sempre eu vou utilizar uma PIP mais baixa. Principal coisa que vai ajustar o paciente na ventilação mecânica, gente. A relação, né? Então, essa relação inspiratória sempre ela tem que ser 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, tá bom? Então, eu tenho que optar sempre por essa estratégia aí, tá bom?
Tá aí tranquilo? O tema da nossa próxima aula vai ser, eu vou falar sobre um pouco sobre desmame da ventilação e eu também vou estar falando sobre pacientes com trauma, né? Por que eu já não misturei tudo agora? Para não deixar a gente muito confuso. O que é importante eu entender nessa nossa atividade aqui de hoje, né? Teve gente que me mandou aqui um WhatsApp aqui, mandaram assim, quando eu vou ajustar aqui a ventilação mecânica, né? Como que eu faço para calcular aí a autopip? Lembra que eu comentei lá que eu tenho que dar uma PIP adequada? Talvez eu não expliquei direito. Eu vou voltar aqui só um pouquinho para a gente poder pensar. Eu dei o exemplo lá do Matheus, que o Matheus deu uma PIP de 5, o Matheus apertou lá no botãozinho de pausa inspiratória, e aí ele viu que o monitor mostrou 8. Então a gente viu que a gente tem uma diferença de 3. Eu sempre vou fazer o ajuste da minha PIP ali em torno de 80% dessa autopip. Então, por exemplo, se o cara está tendo ali uma autopip de 8, eu tenho que colocar no máximo ali uma PIP de 6. Estão entendendo? Aí eu vou estar com uma PIP ajustada para não fazer esse volotrauma, para não fazer esse barotrauma. O que eu posso dizer na prática? Né? Que a tendência sempre é o quê? Eu sair do modo controlado para o modo assisto controlado. Isso vai acontecer quando? Quando o paciente ele estiver sendo desmamado, né? Então, quando ele for ter o momento que o paciente ele vai ter o despertar, o médico ele vai reduzir as drogas vasoativas, vai reduzir ali as drogas que são sedativos, né? Os analgésicos, e o paciente ele começa a ter um despertar, começa a voltar a ter controle do drive respiratório. E o fisioterapeuta vai sentir esse paciente e vai mudar do modo controlado para o modo assisto controlado, né? E aí eu vou ter que estar sempre cuidando esse paciente para optar e sempre tentar fazer esse desmame de uma forma mais precoce, né, gente? Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou tirar esse paciente do modo assisto controlado e aí eu vou deixar ele, de repente, no modo espontâneo, uma pressão de suporte, para já ajudar ele nesse processo aí de extubação. Até aí, tranquilo? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu abrir aqui pra gente. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Gente, ficou claro para todo mundo? André, bom dia. E aí, André? Bom dia. Tudo bem? Certo. E aí, André, o que tu achou? Eu tive problema para ver essa aula aqui, me travou, perdi Travou um pouco. metade. Perdeu, André? Não, mas não tem problema. Foi bom tu chegar e foi bom tu me falar isso. Vamos fazer aí um... Deixa eu colocar de novo aqui, compartilhar minha tela. Vamos fazer aqui um remember rápido. Beleza, vamos para apresentação atual. André, o que eu comentei até com o Matheus, né, no começo desse último bloco? Perguntei assim, Matheus, tu tinha noção desse processo que o paciente que é obstrutivo, que a gente sabe que tem várias caixas, né? Tem asmático, tem fibromatoso, tem paciente com bronquite, com bronquiolite, com DPOC, né? E todos eles têm uma característica que eles são pacientes obstrutivos, né? Só que muita gente não sabe que o paciente que é asmático, ele ao longo da vida dele, ele vai tendo remodelação pulmonar. Cada vez que o paciente entra em crise, tem remodelação aí da árvore brônquica dele, devido aos processos inflamatórios também tem remodelamento alveolar. Então é um paciente que ele, se não tratar, ele vai ter uma bronquiectasia e ele também vai ter uma DPOC lá no final da vida dele. Basicamente, foi isso que a gente viu quando a gente estava ali relembrando a fisiopatologia. Tranquilo, André? Tranquilo. Isso aí para ti não é novidade, porque tu já estudou isso. Só estou fazendo um remember para ti, tá?
O que o André e todo mundo que está aqui conosco nesse momento precisa lembrar? Paciente que tem diagnóstico de asma, tem diagnóstico de DPOC, paciente que lá no histórico médico é tabagista, é paciente que tem remodelação pulmonar. Isso tem que ficar ali latente na cabecinha de vocês ali. É o paciente que está fazendo o que a gente chama de aprisionamento aéreo, que é o quê? É o paciente que ele inspira e expira, só que ele não consegue soltar todo o ar, entendeu, André? Sim. E por ele não soltar todo o ar, a gente chama isso de autopip, ou aprisionamento aéreo, ou air trapping, né, que eles falam em inglês. Mas o que tu tem que saber? Que é o paciente que vai inspirar e não consegue soltar todo o ar. Ele sempre retém um volume. Então é como se o paciente ele tivesse uma inspiração mais curta e uma expiração mais curta ainda. Então é como se tu estivesse pegando uma garrafa PET e tentar soprar dentro da garrafa PET. Se a garrafa PET ela não está deformada, não tem como entrar mais ar ali dentro. Concorda comigo? Sim. É o que acontece com o paciente quando ele está dispneia. Nesse caso, André, o que tu vai fazer? Tu vai ter que optar por uma ventilação mecânica aí, vai dar uma pressão positiva para ele. Aí tu vai optar por tua primeira opção, que eu até te usei como exemplo. O que tu usou lá no exemplo? Tu aprendeu 2 modos de ventilar. Um pode ser uma ventilação mecânica não invasiva, VNI, que é o que tu vai optar primeiro, e segundo, tu vai optar por uma ventilação mecânica invasiva. O que esses pacientes vão ter quando eles estão exacerbados? Taquipneia, taquicardia, vão ter agitação, são aquele paciente que tem fome de ar. Tu instituiu a VNI nele. O paciente ele não se adaptou na VNI, tu percebe que o paciente está ficando cada vez pior. O médico intensivista vai chegar nesse momento e vai dizer para ti, André, vamos nos preparar que a gente vai entubar ele. Ele vai parar. Aí o médico ele já vai dar sedativo, já vai dar um broncodilatador, tu já vai ajudar o médico a posicionar o paciente. O médico vai ali, colocou o laringo, tu vai ali, tu e a enfermeira vão estar auxiliando o médico passou o tubo. O médico passou o tubo, o que o médico vai fazer? Vai olhar para ti e vai dizer, contigo, André, o que tu vai fazer agora? Vou programar o ventilador mecânico. O ventilador mecânico tu ligou, conectou ali a conexão, né, que a mangueira inspiratória e expiratória, a gente tem uma traqueia, né? Então tu vai conectar essa traqueia no tubo e aí tu vai ter que mexer agora no ventilador mecânico, que é a parte mais importante do momento. Aí tu vai lembrar da aula de hoje, tá aí, já te fez o print da tela, tá gravando, a aula vai ficar gravada. Qual é o modo ventilatório que eu vou escolher? A volume ou a pressão? O que eu comentei? Não tem um melhor modo para ventilar, entendeu, André? Sim. O consenso nos permite os dois. Aí tu vai fazer a tentativa e erro. Ô, prof, mas não tem como tu me dar um pulo do gato? Tem. O que eu observo? Paciente com pulmão rígido, enfisematoso, paciente muitas vezes que não tem uma boa complacência, ventilar a pressão é mais efetivo do que ventilar volume. Paciente asmático é melhor ventilar volume do que a pressão, mas às vezes pode ter sempre o asmático que vai se adaptar melhor na pressão e vice-versa, tá? Vai ter que tentar ali e vai ver, tá? FiO2. Tu já aprendeu nas aulas tanto de VNI quanto de ventilação mecânica que a FiO2 ela sempre tem que ser uma FiO2 mais baixa, sempre visando a melhor saturação do paciente. O que tu tem que te ligar aí nesse ponto? 2 coisas. Paciente que está exacerbado, tu pode permitir uma hipercapnia, tá? Essa hipercapnia do DPOC, até mesmo do asmático exacerbado, ela é permissiva, tá? Até certo ponto. E esse paciente que é DPOC, esse paciente que é asmático, André, ele é um paciente que, ele por estar retendo CO2, ele já vai ter uma saturação mais baixa. Qual é a diferença do DPOC e do asmático? O asmático, ele está tendo uma crise. Ele, depois que passar a crise, ele vai ter uma saturação mais alta. Já o DPOC, ele já tem uma tendência a saturar sempre mais baixo.
Então, se tu olhar lá no teu monitor e o paciente está saturando de 92% para cima, tu já fica mais tranquilo, tá bom? Se ele é DPOC de 92 a 94, tá muito bom. Se o cara é asmático de 92 a 95, muito bom também, tá bom? Quando tu vai mexer lá no botão 4, que é o botão lá que é volume corrente, que a gente chama de pressão de suporte, né? Aí tu pode optar se é volume ou pressão. Nesse botão 4 é aquilo que vai acima da PIP, né? Para te poder saber quanto que tu vai colocar de volume corrente, tu precisa fazer lá o peso predito. Aí, André, tu vai pegar o teu aplicativo, vai colocar os dados do paciente e o teu aplicativo vai te dar o volume corrente adequado para ele, em cima do peso predito. O que o consenso nos orienta? Sempre calcular em cima de 6 ml por quilo de peso. Só que, André, presta atenção no que eu vou te dizer. Se um dia tu tiver que ventilar um paciente no estágio, paciente é aquele soprador rosado, aquele cara assim, parece segurança de boate. Cara que tu vê que tem um tórax em barril, já tem aquele padrão de hiperinsuflação. Às vezes, uma estratégia inicial é tu calcular o peso predito com 5 ou com 4, entendeu? Porque ele já está muito cheio. Então, talvez 6 ml de peso predito é o ideal para ele, mas como ele está exacerbado, às vezes calcular um pouco mais para baixo vai ser melhor inicialmente, tu entendeu? Como estratégia inicial da tua ventilação, tá? Um outro ponto bem importante, gente, quando tu vai instituir a frequência respiratória num paciente obstrutivo, a frequência respiratória ela sempre tem que ser mais baixa. Então, tu não precisa ter medo de dar uma frequência respiratória de 8 ou de 10. Por quê? Porque esse paciente, por ter um aprisionamento aéreo, se tu dá uma frequência respiratória mais baixa e ela é ciclada a tempo, quando está no modo controlado, né? Então, imagina, se tu botar aí 8, tu vai dividir 8 em 60 segundos. Então, a expiração, o tempo expiratório do teu paciente vai ser maior. Então, tu vai conseguir melhorar a ventilação do teu paciente. O que tu pode fazer, além de dar uma frequência respiratória mais baixa? Talvez o principal aí, André, nesse tipo de paciente, é a relação. Que a relação inspiratória e expiratória do paciente, principalmente obstrutiva, ela é péssima. Então, tu vai ter que instituir, tem um botãozinho especial lá, que é a relação. Tu vai botar uma relação de 1 para 3, de 1 para 4, até 1 para 8. Mas, prof, o que eu faço? Sempre tu vai dar acima do fisiológico. Eu nunca passo de 1 para 5. E eu faço, por exemplo, assim, de 1 para 5, 1 para 4, quando é uma estratégia. Por exemplo, vou fazer 1 para 8. O cara é um soprador rosa, acabou de chegar na UTI, aí eu vou fazer essa relação maior, vou dar esse tempo expiratório mais prolongado por um período de tempo, até eu conseguir ajustando. Que é uma coisa que a gente tem que ter noção, né? Quando o paciente está na ventilação mecânica invasiva, inicialmente ele está sedado, ele não tem drive. Aí, André, nós somos o bulbo do paciente. Então, tu também tem que ter uma estratégia. Eu vou botar 1 para 5 agora? Vou, mas daqui a pouco eu vou botar 1 para 4, daqui a pouco eu vou botar 1 para 3, vou tentar sempre trazer esse cara mais para a fisiologia dele. Tu já sabe que ele é retentor de ar. Quando tu vai fazer a PIP do paciente, a gente opta por uma PIP mais baixa. Aí eu usei, André, o Matheus como exemplo quando eu estava falando da PIP. Porque, às vezes, por o paciente fazer aprisionamento aéreo, ele faz nessa autopip, muita gente se pergunta, tá, mas se o cara faz autopip, quanto que eu vou botar de pip então? Existe um botão lá que é a pausa inspiratória no ventilador mecânico. Quando tu clica nesse botãozinho pausa inspiratória, o ventilador mecânico, ele para de gerar o volume corrente, não tem entrada e não tem saída de ar, tá? Aí ele consegue fazer um cálculo e te dizer quanto que o paciente tem de autopip, quanto que ele está retendo. Aí vamos imaginar que ele está retendo lá 8 ml, tá? Então, 8 centímetros de água. Se ele está retendo esse 8 centímetros de água e tu optou em botar 5,
Existe uma diferença aí de 3, tá entendendo? Aí, qual é que era a minha dúvida e a dúvida de todo mundo quando o paciente ele faz autopipe? Como que eu vou calcular essa pipe? Aí, existem alguns estudos, o consenso nos orienta a sempre dar uma pipe de, no máximo, 80%. Então, se o meu paciente ele tem uma autopipe de 8, ele está segurando 8, eu só posso dar um suporte de 80%. Então, eu vou botar ali uma pipe de 6, vou botar uma pipe de 5, né? Qual é a dica? Qual é o pulo do gato na pipe? Bota uma pipe mais baixa, tá? Porque o cara já está hiperinsuflado. Se a gente aumentar muito a pipe, ou se a gente der muito volume, vai explodir esse alvéolo. A gente vai fazer barotrauma ou vai fazer volutrauma. Vou fazer rompimento alveolar. É o que a gente não quer, né? E eu vou sempre analisar o paciente naquele momento. Eu vou ver se esse paciente ele tem uma sincronia com o ventilador mecânico, se ele faz aquelas ondas, né, de fluxo grandes, bonitas, como eu falei na aula passada, se esse paciente, ele, no momento que eu ajusto essa PIP, eu não tenho essa diferença. Eu não sei se tu chegou a ver, André, no gráfico, quando o paciente faz autopip. Conseguiu ver isso? Não, essa parte não. Tá. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu falei do aprisionamento aéreo, né? Aí, o paciente que faz aprisionamento aéreo, que ele está segurando o ar, olha bem aqui essa curva aqui. Na inspiração, ela aparece em verde, que é positivo, né? E na expiração, ela vai aparecer negativo. O que está errado ali? Tu está vendo que tem uma linha pontilhada? A linha pontilhada é quando o paciente ele solta o ar e quando ele está voltando, ó, tá vendo que a linha pontilhada está batendo na linha, no zero? Isso mostra que o paciente ele inspira e expira um volume quase que igual. Tá muito próximo do fisiológico, do adequado. Quando a expiração, o paciente ele retém o ar, a curva ela não alcança o marco zero, ela não alcança essa linha de tempo. Tu viu aqui que tem ali um espacinho, está escrito ali autopipe? Então, sim, aquele espacinho ali está mostrando que ele está retendo ali os 8 centímetros de água que o prof comentou. Tá? E aí tu faz esse cálculo para te poder entender o quanto que o paciente está retendo para te poder cada vez mais reduzir esse ciclo aí de aprisionamento aéreo. Porque o que acontece, André? Normalmente, antes do paciente ser submetido à ventilação mecânica, o paciente ele acaba fazendo esse aprisionamento aéreo. Então, ele inspira o volume e ele tem a expiração mais curta, ele não consegue exalar o ar por conta do broncoespasmo, por conta do acúmulo de secreção, ele vai cada vez mais hiperinsuflando, entendeu? Ficou mais de boa agora? Então, gente, lembra que eu nas 2 aulas atrás eu mostrei para vocês do ventilador mecânico, lá o simulador. Existem outros simuladores, tá, gente? Se vocês colocarem na internet, cada empresa ela tem o seu ventilador mecânico virtual ali, vocês podem começar a pesquisar e a mexer. Mas todos eles vão ser os mesmos critérios. Eu vou ter que instituir ali uma PIP, eu vou ter que instituir uma FO2, eu vou ter que instituir uma frequência respiratória, eu vou escolher um modo ventilatório, eu vou ter que dar uma pressão de suporte. Isso não vai mudar em nenhum simulador, tá bom, gente? Só muda é o layout desse simulador, tá? Então, o que eu preciso lembrar aí, só para a gente fazer um fechamento aí? Eu tenho que calcular sempre o peso predito, e eu sempre vou optar pelo número 6. Se o paciente é hiperinsuflado, aquele cara soprador rosado, eu posso jogar esse peso ideal um pouquinho mais para baixo, tá? Sempre eu vou utilizar uma PIP mais baixa, vou utilizar uma FO2 na medida, né? Sempre visando a melhor saturação do paciente. Eu vou optar por uma frequência respiratória inicialmente um pouco mais baixa, para auxiliar junto com esse tempo respiratório mais
longo, né, mais prolongado, a melhora da ventilação do paciente, né? Então, existe um botão lá, André, que é de tempo inspiratório e tempo expiratório no modo controlado. Isso tu também pode mexer. Então, olha que beleza. Além de tu botar uma relação de 1 para 4, 1 para 3, 1 para 5, tu pode também mexer no botão de tempo inspiratório. Então, tu pode botar ali um tempo inspiratório mais curto, tipo 0,8, né? O cara vai inspirar ali mais curto, e aí tu pode botar uma expiração maior, tipo 3,0, 3,3. O cara vai inspirar curto, ó, e ele vai soltar o ar. Ele vai ter um tempo, porque uma das coisas que tu também tem a teu favor nesse momento é que o paciente, ele além de estar recebendo uma pressão positiva, ele também é um paciente que ele está sedado naquele momento, é um paciente que está fazendo uso de corticoide, é um paciente que já fez uso do broncodilatador, a via aérea do paciente está aberta, né? Então, é o momento que tu tem para melhorar a mecânica respiratória e melhorar aí a oxigenação do teu paciente. Legal? Já deu uma clareada, André? Sim, sim. Boa. Alguém tem alguma... Oi, André, repete que cortou, desculpa. Não, é que eu tô com um problema na internet aqui, cortou tudo, metade da aula que eu consegui. Não te preocupe. Eu vou gravar e vou postar, tá? É que demora um pouquinho, porque como eu gravo e fica muito pesado, eu boto no YouTube e depois eu boto lá no portal, que nem eu fiz na aula passada, tá bom? Mas essa aqui é uma aula mais tranquila, uma aula mais bacana. Eu acho que vocês já entenderam o funcionamento do ventilador mecânico, né? Então, agora, qual é a minha sugestão? Essa semana, eu não vou passar tema de casa. Então, qual é que vai ser o tema de casa? Cada um pegar o seu simulador mecânico. Eu já mostrei para vocês aquele que é gratuito, né? Lá, vocês vão ver que na parte amarela, vocês podem instituir o paciente. Então, vocês vão programar um paciente. Então, bota lá um paciente com asma, coloca um paciente com DPOC, e aí vocês vão tentar ajustar o ventilador mecânico em cima das dicas que eu acabei de passar para vocês. Tudo bem? Tudo bem? Legal. Então, gente, vão tentando. Assim, ventilação mecânica é igual jogar videogame. Tem que colocar o paciente ali no ventilador mecânico e vai jogando os parâmetros, sabe? Vai brincando, faz o cálculo de volume, ventila com 4, ventila com 5, ventila com 6 ml por peso predito, vê a diferença do paciente com DPAC e com o paciente asmático, né? Então, quando a gente usa o ventilador, vai abrindo um pouco mais a nossa cabeça, porque a gente sabe a regra, só que tu tem que instituir. Aí vai colocando ali no ventilador mecânico, tu vai ver o funcionamento. Se você errar, o próprio ventilador mecânico ele já vai te orientando quais são os ajustes que tu precisa fazer. Tá bom? Assistam novamente a aula, quem não conseguiu acompanhar desde o início, assiste a aula e façam as suas anotações. Se tiver alguma dúvida, manda pelo WhatsApp, manda ali pelo portal, ou anota, e aí na nossa aula da próxima quinta-feira a gente tira as dúvidas, a gente conversa, tá bom? Beleza. Gente, para quem também chegou agora, eu coloquei a matéria já lá no portal, eu coloquei as notas da nossa última avaliação também já para vocês, confiram a nota. Só para lembrar, lembra que eu comentei que as pessoas que fizeram atividade lá especial do Albert Einstein valia 10 pontos, né? E quem fez lá a programação, também a outra atividade valia 10 pontos. Vocês se recordam que eu comentei isso, está gravado? Sim. Então, assim, as pessoas, por exemplo, o André fez as duas atividades. Então, o André ganhou 20 pontos. Então, se o André tirou 6 na avaliação e ganhou mais 20 pontos, ele ficou com a média 8. Da mesma forma que se o André tirou 8
e ele fez as duas atividades, tinha 20 pontos lá, 10 de cada atividade, ficou com 10. Tudo bem? Beleza. Legal. Daí a aula que